Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes do nosso podcast Carretinha e Alegria. Esse que vos fala é Diogo Valência, apresentador do podcast, mas eu não estou sozinho porque hoje tenho a companhia dos meus queridos colegas Tiago Lacerda e Ulisses Beluso. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado, Diogo, Ulisses. Um grande prazer aqui estar com vocês para a gente falar um pouquinho do futebol que a gente tanto ama. Salve, rapaziada. Salve, Diogo. Salve, Thiago. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí, bora pra cima. Pois bem, esses dois boleiros que nos acompanham, eles vieram falar sobre um assunto que tem muitas camadas, né? Existe muita forma de debater sobre as provocações do futebol, e esse assunto ficou muito em voga, principalmente por causa dos atos racistas contra o Vini Júnior, que finalmente receberam uma punição, e que no caso eu não vou me adiantar muito, porque eu gostaria que o Ulisses falasse um pouquinho sobre isso. Então, começa que a questão da provocação é muito mais uma desculpa completamente estapafúrdia que se usa para tentar justificar o injustificável, que é o que o Vinícius Júnior sofre, né? Quando a gente fala de provocação, do estilo de jogo dele, ele tem um estilo driblador, ele tem um estilo de jogador que vai para cima. E ele responde. O Vinícius ele nunca baixou a cabeça pros racistas, para os jogadores que batem nele e tal. Você pode até falar que ele tem um estilo de jogo provocador, mas não é um estilo de jogo que provoca racismo, até porque não existe algo que provoca racismo, apenas as pessoas serem racistas, intolerantes. E, bom, finalmente alguém recebeu um pouquinho do que merece. E vale acrescentar também que, tipo, esses ataques racistas, não só na Espanha, mas também ao longo do mundo, são muito comuns, infelizmente, por exemplo, com os casos do Marega, do Tyson, que eu consigo já lembrar de cabeça, mas que é sempre uma conquista quando a gente vê as pessoas que fazem isso receberem punições e provarem que, na verdade, não são só provocações, como bem disse o Ulisses. E logo de cara eu me lembro do caso do goleiro Aranha, e para isso eu queria falar com o Thiago, o que ele se lembra do caso, como ele vê também toda a repercussão de tudo isso. E mais adiante também, eu ir pro assunto futebol brasileiro para falar sobre o termo bicha, que foi proibido recentemente nos estádios, inclusive passível de punição, e foi uma grande conquista contra a homofobia e também um ato que era visto como provocação, que agora foi oficialmente cortado. Então, Thiago, o que que você acha desse assunto? Sobre o caso do Aranha em específico, né, foi muito emblemático porque, se não me engano, tem algumas imagens do Aranha no pós-jogo cedendo entrevista pros repórteres e muito emocionado, assim, os olhos marejados, a voz embargada, porque foi uma violência muito grande que ele sofreu no jogo contra o Grêmio, né? E eu lembro que à época, acho que algumas pessoas foram sentenciadas, ou sete, sentenciadas não, indiciadas, né? E o Grêmio acabou sendo excluído da Copa do Brasil, o que não é nada mais justo, entendeu? Porque acho que a torcida só vai aprender a ter respeito, a dar respeito pro próximo, pro outro, pro adversário, a partir do momento que suas atitudes acabarem influenciando diretamente no clube, entendeu? Então, o clube vai ser totalmente prejudicado por conta de uma atitude minha. E uma atitude completamente imbecil, completamente burra. Então, eu acho que esse caso é um dos não vou falar que foi um dos primeiros aqui, claro que não, mas foi um dos primeiros cuja resposta da CBF foi realmente efetiva nesse combate ao racismo. Então é um caso para ser lembrado, para ser discutido e para ser tomado de exemplo. E agora puxando um pouquinho sobre o assunto do termo bicha ter sido proibido nos estádios, para quem não sabe, ele era utilizado na hora que o goleiro vai bater o tiro de meta, de uma forma de insultar o goleiro, né? Porque viam esse termo justamente como um insulto, algo que está enraizado na sociedade, no caso, mas que dentro dos estádios era quase como se fosse uma tradição. E que por isso, quando isso foi oficialmente cortado, muitos chiaram, muitos reclamaram. Só que não é uma provocação, né, galera? Por não ser necessariamente direcionado a jogadores homossexuais, eles usavam isso como se fosse realmente um salvo-conduto para usar de qualquer maneira, para usar realmente um termo que não deveria ser ofensivo, um termo que simplesmente se refere a uma pessoa homossexual, para ofender. Você não gostaria
que algo que remeta a você fosse usado como uma ofensa, né? E isso também ficou bastante, veio à pauta, né? Porque no último jogo da seleção brasileira, hoje a gente está gravando no dia 11 de junho, foi o jogo contra o México que teve uma paralisação por causa de cantos homofóbicos, por causa do canto de bicha que, se eu não me engano, era a torcida mexicana que estava fazendo. Mas, de novo, isso definitivamente a gente nem chama de provocação. Isso aí é um ataque completamente desnecessário. Esse talvez um pouco menos pessoal do que um ataque racista, mas de qualquer maneira não é algo aceitável. Bom, o termo bicha em si, né, ele começou a ser utilizado no Brasil ali no começo do século XX e ele é completamente pejorativo. E em um movimento que a comunidade LGBTQIA+, vem lutando ao longo dos anos para acabar ruminando, né, combatendo esses preconceitos, uma das alternativas foi incluir esse termo como algo utilizado pela própria comunidade a fim de ressignificar aquilo, né? Mas o bicha, ele tem uma conotação completamente pejorativa, algo relacionado à prostituição, enfim, e é um modo ruim de se referir à orientação sexual das pessoas, né? Então, como o racismo, né? A gente tem que entender que as pessoas são assim, as pessoas nasceram assim e a gente não tem capacidade, a gente não tem, sabe, a gente não merece opinar sobre a vida, sobre o significado de ser para as outras pessoas. Então, como o racismo, a homofobia também deve ser combatida a pulsos firmes e entendo e concordo, eu como corintiano vivi um caso como esse no Paulista desse ano contra o São Paulo, né? O Corinthians acabou sendo penalizado e acho correto, achei correta a atitude, a torcida chiava, eu falei assim, cara, vocês fizeram besteira, entendeu? O clube vai sofrer com isso e vocês vão aprender assim. Então é um modo de também reeducar os torcedores, né? Eu acho interessante você ter trazido esse ponto da origem do termo, porque era algo que eu, por exemplo, não sabia, acho que muita gente não sabia. Que, óbvio, todo mundo já percebeu que ele é usado de maneira pejorativa, mas eu não sabia, por exemplo, que ele tinha nascido de maneira pejorativa. Eu achava que era só um termo que os preconceituosos tinham se apropriado para usar de forma ofensiva. Então, eu achei bem interessante você ter trazido esse ponto, para realmente ter essa ideia. Pois bem, galera. Como eu falei para vocês, o tema provocações no esporte abrange muita coisa. Então, eu preparei um pequeno joguinho aqui para trazer com os meus colegas e eu queria muito saber o que que eles acham de, por exemplo, um jogador acaba de fazer o gol contra o seu ex-time e ele vai lá e dá uma voadora na bandeira, dá uma voadora na bandeira do seu ex-time. É uma provocação válida ou é uma provocação ofensiva demais? Acho interessante que você tenha trazido o caso do Luciano para falar aqui com o São Paulino e com o corintiano, das Exato. águas boas, mas honestamente, eu não achei nem aquilo uma provocação, assim, um monte de gente dá bico em bandeira, pra mim não, ele nem tava pensando, porque tem o símbolo do Corinthians lá, porque não sei o quê, ele só deu uma bica na bandeira porque foi o que deu na telha na hora, sabe? Eu não vi aquilo como uma provocação, não sei se o Thiago, como corintiano, vai ter uma visão diferente sobre isso. Sim, é claro que a gente fica um pouco mordido, principalmente porque a gente foi eliminado naquela decisão, né? Então, por ser uma coisa que acabou beneficiando o São Paulo, né? Aquele gol, enfim, tem um significado infinitamente mais pesado para a torcida. Independente da comemoração que o Luciano tivesse feito na hora do gol, a repercussão ia ser grande, porque ele foi comemorar na frente da torcida do Corinthians de qualquer jeito, né?
Geralmente as brigas entre os próprios jogadores em clássicos, jogos mais quentes assim, acabam acontecendo quando isso acontece. Um jogador faz um gol e vai comemorar e acaba comemorando na frente da torcida como um sinal de desrespeito. No fim, para interpretar, para resumir tudo, eu acho que é uma coisa que não se deve fazer propositalmente, entendeu? Ah, você tá andando no campo, você pisa no escudo do clube sem querer. Pô, tá tudo bem, entendeu? Você não tava nem vendo. Agora, você tá na casa do seu adversário, você vai e chuta o mastro da bandeirinha com a bandeira do seu adversário, sendo um ex-jogador do clube, num clássico e eliminatório de campeonato. Você fica, pô, são várias nuances atenuantes que tornam o caso assim, tipo, pô. Luciano, acho que talvez tenha passado um pouco. Eu, como corintiano, não achei tudo isso, mas consigo ver pela ótica daqueles que hoje taxam o cara como anticristo, né? Aproveitando que você queimou minha próxima pergunta sobre pisar em escudo, eu gostaria de trazer para vocês outra situação. Um atacante, conhecido por ser um atacante folclórico, decide dar uma piscadinha para o banco adversário antes de sair, o que gera uma grande confusão. Essa provocação é válida ou ele se passou? Cara, dentro de campo é uma coisa assim. Isso não tá nas regras que não se pode fazer, entendeu? Não se tá nas regras. Então, você acabar entrando na cabeça, na mente do seu adversário é uma tática que você pode usar. Desde que você não ofenda, não cometa nenhum crime contra a honra a pessoa contra a honra da pessoa, né? Você tá liberado a fazer o que bem entender ali. E é muito o que a torcida faz. Quando o jogador pega na bola, a torcida vai e tal do time adversário. Por que um jogador dentro de campo não pode ter uma atitude que também acabe fazendo com que o seu adversário perca um pouco o controle, assim, entendeu? Tipo, é, tem gente que acha que é antiético, tem gente que acha que é falta de bola, mas assim, eu encaro isso como, tipo, meu, são coisas do futebol. Se não tá na regra, tipo, pode ser feito. Eu concordo 100% com o que o Thiago falou. Eu acho que provocação, assim, provocação, de novo, deixando claro o que é provocação e o que é uma violência, né? Eu acho que qualquer provocação é válida. Provocação feita pro banco de adversário rival, provocação feita pro rival, falar alguma coisinha no ouvido, dar uma piscadinha, mandar beijinho, como acredito que esse mesmo jogador que você mencionou fazia. Eu acho que esse tipo de coisa é super válido. Teve o caso, por exemplo, do Soteldo subindo na bola no jogo contra o Vasco, né? Mas aí depois ele teve que ouvir porque acabou que o Vasco ficou e o Santos caiu. Então, assim, você tem todo o direito de provocar na esportiva, na bola. Se você não realmente ofender ninguém, tá tudo liberado. Pode até dar uma xingada, falar palavrão, assim, se não for algo realmente pessoal, não vejo como um problema. Mas depois, assim, provocou, aguenta, porque você também vai ser provocado quando chegar a tua vez de perder. É isso também. Não adianta provocar e depois ficar chorando quando é provocado. Exato, e essa é uma discussão que em tese não tem fim nunca, né? Porque a gente pega ações específicas de alguns jogadores, como uma piscadinha, como uma embaixadinha, uma graça, mas tem coisas que acontecem dentro de campo, como ferramentas de campo, com a bola rolando, como um dos exemplos mais famosos que a gente tem, que não vou falar que é recente, porque foi uns 4 anos aí, né? Quando o Neymar estava no PSG ainda, que ele deu aquela famosa carretinha e ele levou um amarelo. E ninguém sabe por quê, o juiz interpretou aquilo como uma provocação e ele foi punido por isso. Então é um tema que tanto os torcedores quanto as próprias pessoas que trabalham com futebol, como os jogadores e os juízes, ainda divergem entre si, né? Então é uma coisa muito difícil de se chegar a um consenso geral, mas assim. Pois bem, galera, estamos partindo já para o final do nosso episódio. Então, para encerrar, os nossos queridíssimos colegas, eu queria trazer a questão: qual é o limite da provocação? Algo que já foi bem pincelado aqui nesse programa, mas só para formalizar, o que vocês considerariam o limite da provocação? Bom, eu tenho uma ideia bem clara, que é a agressão.
Assim, provocação, você, dá uma xingada, falar alguma coisa no pé no ouvido, de novo, como a gente já citou, fazer uma embaixadinha, é, uma piscadinha, qualquer coisa assim, ah, tá liberado, tá na bola, assim, depois tem que ouvir, tem que saber ouvir, tem que saber ganhar, tem que saber perder, tem que saber provocar, tem que saber ser provocado, tem que, assim, quem zoa vai ser zoado e é isso aí. Agora, quando chega a questão de realmente você atacar a honra da pessoa, você atacar a origem da pessoa, você atacar a essência da pessoa, aí realmente já estamos falando de outra coisa. Você cometer um crime ou realmente fazer. Porque, por exemplo, a gente falou do caso do Vinícius Júnior. Na Espanha, racismo não é crime, né? Então entra como crime de ódio, o que, bom, é melhor do que nada, mas sabemos que tem uma infinitude aí para evoluir. Mas eu acho que é isso, acho que é questão de você saber diferenciar o que é bem óbvio, né? O que é uma provocação e o que é uma agressão, e saber responder a provocação com outra provocação e não com agressão também. Acho que isso é bem importante, porque não adianta você ficar bravo que o cara fez uma embaixadinha e chegar dando uma voadora nele. Não é por aí. Exato, só reiterando o que o Ulisses disse, é o limite do que você pode fazer, o quanto isso vai afetar a outra pessoa. A partir do momento que você fere a liberdade de outra pessoa, você tá errado, entendeu? Então você falar, como ele pontuou, das origens, da orientação sexual, entendeu? Da cor, da classe, enfim, independente. A partir do momento que você fere a liberdade da pessoa ser quem ela é, né? E aqui, nem preciso falar, ferir fisicamente alguém, né? Isso ultrapassa todo e qualquer limite. Então, dentro, quer dizer, fora desse escopo, são coisas do jogo. A provocação é do futebol. Provocação entre torcidas, entre torcedores, provocação entre jogadores, entre comissão técnica, entre diretoria, enfim. As farpas sempre vão existir, como continuam existindo, e se não existisse o futebol ia ficar muito sem graça. Mas, novamente, com respeito em pauta. Pois bem, galera, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer de coração a presença dos nossos dois colegas, Tiago e Ulisses, por esse episódio, por esse debate e pelo esse tema ter sido tão bem explorado. Graças a vocês. Novamente agradecer aí pelo convite, pela troca, pelo entrosamento aqui, Diogo, Ulisses, sempre um prazer, né? E me coloco à disposição aí para umas próximas, vambora. Eu faço das palavras do Thiago as minhas. Sempre ótimo participar aqui. Esperamos que tenha mais e, quem sabe, discussões com um pouco mais de tempo, né? Porque ficou curto, viu? Pois bem, sigam Lacerda Pérez e Ulisses Beluso no Instagram, sigam a Pródigo e vejo vocês no próximo Carretilha e Alegria.